Olá, pessoal, boa noite, beleza? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui nesse canal eu ajudo consultores SAP e iniciantes a construir um perfil desejado e bem remunerado pelas empresas, se especializando em ABAP Cloud, S/4HANA, Fiori, SAP i5. O meu nome é Cristiano Santos e o tema de hoje é React do evento ABAP Conf 2024, este evento que está acontecendo, já aconteceu hoje aqui, né, na gringa do mercado SAP, evento ABAP Conf, aconteceu hoje aqui, ó, ABAP Conf, aconteceu na Europa, e hoje vai acontecer, então, aqui um react deste evento que aconteceu. Esta é a quarta de 4 lives que eu estou fazendo a cobertura do que eu estou chamando de Woodstock do mercado SAP. Por que o Woodstock? Porque essa semana aconteceram os maiores eventos do mercado SAP, que foi o SAP Sapphire e também 3 eventos de desenvolvimento, parte do Code Connect. Aconteceu o Recap, o i5 Com e a BAP Conf aconteceu hoje. Na segunda-feira, eu fiz um react do SAP Sapphire, na terça do Recap, na quarta eu fiz um react do i5 Com e hoje eu vou fazer aqui um react do evento ABAP Conf, para você saber como é que foram esses eventos aqui, né? Reforçando que esta é uma revisão do evento como geral, não é uma revisão técnica detalhada de cada uma das palestras específicas ou das tecnologias específicas. O react de cada palestra individual vai acontecer num segundo momento, quando eles disponibilizarem as gravações individuais, porque hoje a gente tem uma gravação única no YouTube aqui, que foi transmitido ao vivo o evento, e tenho aqui uma gravação de 10 horas, com pausa, com tudo, e vão cortar, né? Cada palestra eles vão fazer um vídeo específico. E quando tiver disponível, aí eu vou fazer o react dos vídeos específicos de cada palestra. Hoje a gente vai ter aqui uma visão geral do evento, né? E por que isso é uma oportunidade? Porque participar de eventos como a BAPConf é uma excelente oportunidade para você se atualizar sobre as últimas tendências da programação SAP. Você vai entender, então, que o pessoal da gringa está falando, né? Porque a gente aqui sabe, mas o pessoal estrangeiro, eles estão aqui 10, 15 anos na nossa frente em relação a capacidade de produzir informações, né? Então a gente está bebendo na fonte original. Quando você tem contato com eventos como esse, você consegue acessar a fonte da galera que está construindo lá o ABAP, o BTP, o REP, o CAP, todo mundo está aqui para poder falar para nós aqui. Então você tem insights valiosos sobre as tendências da área que você pode ver. E eu comecei a assistir, o evento ele aconteceu algumas palestras em inglês, aconteceu algumas palestras em alemão, e a abertura já foi muito interessante, né? Tanto os 3 eventos, no Recap, no Wi-Fi Con, na BAPConf, a abertura do evento ele já dá uma amostra do que está por vir. E eu achei muito legal desse aqui, que diferente do ABAPCon e do, e do i5 Com, Recap, né? Recap e a BAPCon. Esse aqui eles mostraram um mapa bem interessante chamado SAP Development Tech Radar. Então, o que é isso? É um mapa das tendências do que está acontecendo. Então, eles fizeram aqui um gráfico mesmo, né? O que você deve adotar, o que você tem que usar, o que você tem que segurar a utilização, né? Hold, e o que você tem que parar de usar. Então, isso aqui, por si só, a gente poderia ficar falando até amanhã, só do que tem aqui. Então, é importante a gente repassar aqui, né? Porque, veja, no mercado SAP, a maioria das pessoas são programadores ABAP. Depois que começou a vir aí programadores web que querem entrar no mercado SAP, e por muitos anos o que dominou é o core ali do ABAP. Aí veio o CAP, veio o i5, mas o ABAP continua existindo. Então as pessoas ficam falando, o CAP vai substituir o ABAP. Não, o CAP não vai substituir o ABAP, é uma outra situação, é uma outra proposta, né? O ABAP continua existindo, tanto é que
teve um evento hoje com toneladas de melhorias para o ABAP. Enquanto existir S4HANA, vai continuar existindo o ABAP, pessoal. Então, o CAP não vai substituir o ABAP. O ABAP não vai morrer. São frentes diferentes. Então, vamos ver aqui esse gráfico que interessante. Ele tem 4 áreas. Tem aqui tecnologias, ferramentas, frameworks e interface de usuário. Vamos começar aqui vendo as tecnologias. Né? A imagem aqui pode estar meio fosca para vocês, mas aí eu vou mostrar aqui e vou falando. Aqui. Ó, tecnologias. O que a gente tem que adotar? Adotar BTP, então, é o que está sendo propagado e divulgado como a direção futura, é o BTP. Os desenvolvimentos, tanto RAP, quanto CAP, quanto Fiori, é tudo BTP, ok. Uma plataforma única para todos os desenvolvimentos, todas as integrações, todas as análises de dados, é o BTP. Todo mundo tem que ir para o BTP, ok. E aqui, o que a gente tem que adotar? O Data V4. A nova versão mais atualizada do protocolo OData, quando o SAP foi lançado, quando começou a SAP trabalhar com essa questão de serviços, trabalhou com o OData V2. E agora eles estão recomendando migrar para o OData V4, que tem novas funcionalidades, novos recursos, e também o Workzone, que está no BTP. Seria uma evolução do Fiori Launchpad, porque antes o Fiori Launchpad era o ponto de acesso principal do usuário. Agora está sendo o Workzone. Então, até pelo Workzone se acessa o Fiori Launchpad. Então, o novo ponto central de acesso do usuário passa a ser o Workzone. Então, isso é que você tem que adotar. E o que você tem que segurar? Segurar o uso de CDS Views, mas como assim CDS Views? Né? Vou explicar. E SOAP. SOAP é um protocolo de comunicação que era muito utilizado no PI. Dá para você gerar um serviço SOAP pela uma função ABAP clássica, lá pela C37 também, se você quiser. Mas estão recomendando segurar. Por quê? Em detrimento da questão do OData, que é o que está vindo frente. E o que você tem que usar? Ó, CDS View Entity. CDS View Entity, né? Que é um outro tipo diferente de CDS Views. Então, quando ele fala que CDS Views, é a clássica, baseada em dicionário de dados, que foi a primeira CDS Views que surgiram. E aí, o que você tem que utilizar aqui? É FAS Embedded. O que é FAS? É Front-End Server. Então, sabe o que é Front-End Server? Vamos dizer assim, de uma forma bem simplificada, sabe? O Gateway. Gateway é o Front-End Server. Na verdade, é toda uma história, né? Quando começou o Fiori lá para o ECC, voltou. Quando o SAP Fiori surgiu, o Gateway ele ficava numa máquina à parte. Então, essa máquina à parte chamava Gateway. Depois ela foi renomeada para Front-End Server. Front-End Server. E agora o Front-End Server está embutido no S4HANA. Então, eles estão pedindo o Front-End Server embutido, embedded. Utilização do OData V2, que é o que já está em uso, ok? E o que parar de fazer o quê? Parar de utilizar o Front-End Server como hub, que é a instalação antiga, que você tinha o Gateway ou Front-End Server numa máquina. Para de utilizar o BTP NIL, para de utilizar o SAP Portal e essas duas tecnologias XSA e XSC. Né? Parar de usar coisas que a galera já não usa mais, né? Você que tá indo, você já trabalhou com isso aqui? XSA ou XSC? Pouquíssimas pessoas trabalham com isso. O Eduardo dando boa noite. Cleiciane aí, Foguinho. E Ronaldo também, boa noite, Ronaldo. Beleza? Vamos conferir aí o que está acontecendo. Então, veja só. Em relação à tecnologia, a gente já tem um direcionamento que a gente já está vendo isso no mercado, né? Então, a Front-End Server Hub já está parado de sendo utilizado, porque quem está migrando para S4HANA já não precisa fazer isso. A utilização de CDS Views Entity aqui está sendo utilizada por causa do RAP, o Data V2, então a gente tem que começar a olhar mais para o Data V4 e parar de segurar CDS Views. Então veja que é segurar e não parar. Por quê? Porque tem que ver o caso, né? Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui de RAP, daqui a pouquinho, onde que a gente
discutiu qual CDS view a gente ia utilizar, se era dessa clássica ou se é dessa view entity aqui, elas são diferentes. E ok, então isso é de tecnologias. Aqui, ó, de ferramentas, o que está sendo recomendado? Adotar Cloud ALM. Que diacho é Cloud ALM? SAP Cloud ALM. Posso falar aqui bem por cima. É uma ferramenta para poder você gerenciar o processo de migração e de soluções. Né? Uma ferramenta para você gerenciar a migração lá, para o SAP, por exemplo. Esse GCTS também tem a ver com questão de configuração e de transportes também, né? Tem a ver com o processo de migração, da implantação, do transportes, né? Change Transport System, por isso que é GCTS, Change Transport System. Então tem a ver com o transporte de requests que a gente conhece. E adotar Wi-Fi linter. Quem assistiu o React ontem, lembra que eu falei disso aqui ontem. Então veja como é que as coisas estão ligadas, né? Quem assistiu o React ontem, comenta aí. Eu falei do Wi-Fi linter ontem. Então eles estão aqui falando para você adotar, porque vai migrar a versão do Wi-Fi, que vai ser 2.0, e agora você usa o linter para colocar nos padrões o código para ficar bonitinho. Segurar Soulman. Segurar o Soulman, né? Teste secundário. Parar. Capsule. Capsule era um negócio para fazer aplicativos para dispositivos móveis. Ó, parar de utilizar SAPGUI, enfim, ó, então 2024, forma oficial no evento, a SAP falou, olha, recomendação, parar de usar o SAPGUI. Parar de utilizar SE80. Utilização clássica dos ABAPs aí, pessoal, olha, a recomendação é parar de usar SE80. Parar de utilizar SEGW, que foi a primeira forma de construir serviços OData quando foi lançado o SAP Fiori em 2013. Havia necessidade de construir serviços. E a primeira ferramenta foi essa SEGW. E agora ela está dando lugar para o REP. E parar de utilizar o WebDE. Não sei nem se tem alguém que usa ainda. Alguém que usa o WebDE hoje é muito doido, né? Porque realmente não faz nenhum sentido mais usar o WebDE hoje. Então, utilizar o quê? ABAP Cleaner, ferramenta de limpeza aqui do ABAP. ABAP Git, Git com ABAP. ADT, ABAP Development Tools. Utilizar também aqui ATC. ATC é para verificar a qualidade. ABAP Test Cockpit. ABAP Test Cockpit. Business Application Studio, ferramenta de desenvolvimento que já foi mencionada, ela é utilizada para programar em Fiori, ela é utilizada para programar no CAP, agora também dando a entender que vai dar para fazer alguma coisa em ABAP. Esse negócio aqui, ECAT também aqui, ferramenta de teste. Então veja que está vindo, né, essa questão do teste dentro da ABAP. Quem assistiu o React de ontem, eu mostrei uma parte da pesquisa que um dos grandes problemas lá era o teste, né, do Wi-Fi. Então, por que a gente não testa no ABAP? A gente não tem esse costume, não tem essa tradição de fazer testes assim, ferramentas de teste no ABAP. Wi-Fi Tooling, falei ontem, para você fazer construção de aplicativos, e Visual Studio Code, a ferramenta de desenvolvimento. Então, veja, esse movimento aqui a gente já está vendo, né? Então, aqui realmente o SAP GUI das antigas, ele está mudando, virando outra coisa. Deste lado de cá, a gente tem frameworks. Adotar ABAP Cloud, que foi o grande foco desse evento. REP Draft, com Draft também, Draft gerenciado. Segurar BOPF Fiori, que realmente é chato pra caramba. Eu nunca gostei de trabalhar com BOPF Fiori. Achei que era tipo um parar com cap Java. Mas no cap não é o legado do Java. Não. Por quê? A recomendação aqui é usar o cap com JavaScript, que faz mais sentido. Então, veja só. Vamos pegar pelo ponto de vista do programador ABAP clássico, que nunca trabalhou com outra tecnologia. Então, o programador ABAP, ele tem que ir para a web.
aí ele vai para a web. Aí ele tem duas direções na nuvem, de back-end, a ABAP Cloud e o CAP. Mostrei na live de ontem que são duas plataformas, duas tecnologias de desenvolvimento back-end. E aí você vai aprender o front-end, que é o Fiori. Então vamos pegar pela rota do ABAP Cloud. Você, para trabalhar com o Fiori, bem, de forma avançada, você vai aprender o JavaScript. Então, beleza, você é o ABAP, você aprende ABAP Cloud, ABAP Fiori e JavaScript. E aí, se você vai trabalhar com CAP, que é outra ponta do back-end, não tem necessidade de você aprender Java de novo, né? Se você já aprendeu JavaScript. Lembrando que Java e JavaScript são duas coisas diferentes. Então, cara, poxa, você aprendeu a ABAP Cloud, já se deu todo o trabalho de aprender JavaScript, por que agora você tem que aprender Java por causa do CAP? Não, então usa CAP com JavaScript de novo, né? Então você reutiliza o aprendizado que você já teve de JavaScript por causa do Fiori e reutiliza ele no CAP de novo. Tá certo isso. Ok. Para o BOPF, para utilizar reporte clássico na ABAP. E utilizar o ABAP Unity, BRF Plus, CAP com JavaScript, Clean ABAP, Custom Fields Logic, que é a forma de você fazer sensibilidade, Fiori Elements, Open Wi-Fi, RAP e SAP Wi-Fi. Então veja que está tudo ligado, né? Teve evento de CAP, teve evento de SAP Wi-Fi, agora o de ABAP. Eles estão recomendando, né? Evento de ABAP, ó, tem que usar CAP, tem que usar SAP Wi-Fi. Então isso é de framework. E de interface do usuário. Então veja aqui, interface do usuário, tudo se concentra no Fiori de novo, né? Então, utilizar aqui FPM, isso é Flexible Programming Model. Flexible Programming Model é o mais atual modelo de desenvolvimento que tem para o Fiori, que é o Flexible Programming Model, que ele junta o Fiori Elements com o Freestyle no mesmo aplicativo. Então, você tem o melhor dos dois mundos. Tem aqui WDI5, Web Components, também tem a ver com o SAP Wi-Fi. Parar de utilizar o Mobile Cards, acho que também ninguém estava usando, nunca vi ninguém usando. Parar de utilizar o SDK do BTP para Android, para iOS, ok? Segurar, né? Segurar o Wi-Fi Freestyle e segurar aqui o WebDIM para o ABAP. E definitivamente parar de utilizar BSP, solução para CRM, telas clássicas, Java aqui, e WebDIM para o Java. E utilizar o quê? Fiori Launchpad, Fiori User Experience, Mobile Development Kit, Personas, que é para você modificar telas do WebGui, Wi-Fi Flexibility, que é para você modificar telas de uma forma simples, né? Você quer adicionar um campo na tela lá, é muito mais fácil com o SAP Accessibility. Então, veja por quê? Que a interface do usuário sempre depois vai se concentrar. Então, vindo pelo RAP, vindo pelo CAP, você vai desembocar aqui de qualquer jeito. Então, veja que quantas mudanças a gente está tendo aqui no mercado ABAP. E aí foi aqui, ô Luiz Andrade, beleza, Luiz? Estou passando aqui um resuminho aqui do que está acontecendo. E este foi aqui, então, muito legal esse mapa aqui, pessoal, né? Isso aqui é uma coisa que todo programador ABAP deve ter colado na parede do quarto, né? Imprimir isso aqui e botar num quadro. E aí, ano que vem, você imprime outro, né? Porque é assim. Então, é muito direcionador este gráfico aqui. Então, até para você chegar num projeto, numa empresa, para ver a situação do seu cliente, da sua empresa, né? Não, mas espera aí, a gente está adotando tecnologia que a gente tem que parar? A gente não deveria estar adotando tecnologia que a gente deveria adotar? Muito informativo. E aí depois ele contou uma história, a história da evolução do ABAP, né? Então, o que aconteceu? A evolução do ABAP, que a gente começou, então, lá com o ERP, que a gente... Então, a maioria de nós aqui que é programador ABAP veio daqui, desse ERP, que é o ECC, que a gente aprendeu o dicionário de dados, os transportes, orientação de objeto. E aí veio aqui o S4HANA. Então, engraçado que existe o tempo de adoção das coisas, né? Existe o tempo que a tecnologia é lançada e o tempo que a tecnologia é adotada. Então, olha que engraçado. Então, a maioria... Aí, o
ABAP ele veio para o S4HANA com o HANA Fiori Cloud, veio para o RAP, foi para o BTP como um ambiente ABAP, virou ABAP Cloud, e aí agora também previsão inteligência artificial, né? Está dominando tudo. Então veja que a gente que está aqui, programadores ABAP das antigas, maioria mal migrou para cá ainda, né? Olha que coisa, né? Programadores ABAP que saíram aqui do ECC, do SAP GUI, ainda estão vindo aqui, né? Então, se você está aqui ainda, então olha toda a estrada que você tem que fazer, né? Se você está aqui no S4HANA, aí você vai para o RAP, se você está no RAP, você vai para o BTP, se você está para o BTP, você vai para o Cloud, depois para o inteligência artificial. Se você está aqui começando do zero, então você vai ter que fazer tudo isso aqui. Dá para cortar um caminhozinho? Dá, né? Você pode vir aqui, pular pro rap aqui, mas você não, você vai ter que voltar aqui para voltar, né? Você pode até vir pro rap primeiro, mas você vai ter que voltar aqui para depois continuar, né? Por causa de nem todas as empresas estão na ABAP Cloud, né, pessoal? Então a gente tem que pensar assim: vá aprender o CAP, vou aprender o ABAP Cloud. Não, mas cara, centenas de empresas que querem agora demanda de S4HANA on-premise. Então, a gente tem que ter essa mentalidade. O programador ABAP tem que ter a seguinte mentalidade. O que o mercado está demandando agora e o que é a previsão para o futuro. Né? Então, você vai aprender lá o CAP no BTP, sendo que você está num cliente que nem BTP tem. Ok, pode, é um investimento para o futuro. Mas para o presente é o quê? Você está numa empresa que tem S4HANA on-premise, né? Então, se você está dentro de uma empresa que tem S4HANA on-premise, você tem que se focar aqui, né? Se você está na empresa que está no BTP, aí você foca aqui. Se você está na empresa que está no ABAP Cloud, aí você foca aqui. Então, é importante você se preparar para o futuro, que muitas coisas estão mudando, mas é importante você ter que perceber as demandas necessárias no momento. Porque neste momento, 2024, a demanda está em S4HANA e RAP. BTP, ABAP, inteligência artificial, é um movimento futuro que está começando, mas 90% das vagas em 2024, elas estão aqui, S4HANA e RAP. Isso aqui, a BAP Cloud, BTP, inteligência artificial, neste ano representa tipo 10% das vagas. Então você vai focar no quê? Onde que tem 10% das vagas, onde tem 90% das vagas. A escolha é sua, de acordo com o seu planejamento profissional. Cloud. Passar aqui brevemente uma revisão aqui do ABAP Cloud. Aqui a gente tem uma visão, né, do ABAP Cloud, uma visão do ABAP Cloud de como é que ele funciona, então, uma camada padronizada para você fazer os seus desenvolvimentos. Então, você vai ter aqui o seu banco de dados padrão, né? Toda empresa tem que ter um banco de dados. E aí você vai sempre trabalhar com CDS Views, vai sempre trabalhar com CDS Views aqui, nessas duas camadas aqui. Essas duas camadas. E aí você tem e a CDS Views ela trabalha em duas camadas também, né? A camada da CDS Views, você vai ter tipo duas CDS Views empilhadas. A primeira aqui vai ter uma lógica mais grossa, e essa aqui vai ter uma camada mais direcionada para a interface do usuário. Então essa aqui é mais a lógica e essa aqui é mais ligado com a interface do usuário. E aí você vai gerar um serviço, um web service para integração ou para serviço de interface do usuário, e aí você vai ter o aplicativo aqui, Fiori. Então, vou mostrar na prática como é que isso acontece. Eu tenho um exemplo aqui para vocês. Aqui eu tenho uma aplicação. Tá, vou mostrar a aplicação primeiro. Aqui eu tenho uma aplicação que é para poder consultar treinamento de Ok, a internet está dando aqui umas coisinhas, mas vamos lá. Aqui a gente tem, então,
os funcionários com seus cargos e com as suas funções. Cadê a barra? Aqui. Aqui tem o plano dele, aqui, ó. Plano de desenvolvimento, e aí quando você clica aqui para conferir, ele aparece os treinamentos dos funcionários. Esse aqui, completado, esse treinamento aqui não foi iniciado. Aí eu clico aqui em Start Form e ele vai enviar. Então, basicamente, o que acontece? Eu tenho que varrer a base de dados do sistema SAP para encontrar qual que é o funcionário, depois qual que é o cargo dele, quais que são os treinamentos para aquele cargo, e depois verificar se o treinamento daquele funcionário naquele cargo está completo ou não. Ok. Então, esse aqui é o aplicativo. E aí eu comecei, então, vamos seguir o gráfico aqui. Então, eu comecei com CDS Views de base, CDS Views mais específicas para aplicação, o serviço e o aplicativo. O aplicativo eu já mostrei para vocês. O aplicativo eu já mostrei para vocês, que é esse aplicativo aqui. A CDS Views. Então, veja aqui, vamos aqui. Eu tive que criar algumas CDS Views que fazem isso. Essa aqui é a CDS View de base, que lê diretamente as tabelas. O que a gente tem aqui na CDS View de base? A gente tem lógica ABAP nela. Então, a proposta é que nessa CDS View de base, a gente coloque lógica ABAP. E foi isso que eu fiz. Aqui, nessa CDS View de base, eu coloquei lógica ABAP através aqui de Virtual Elements. Virtual Elements é você, tipo, colocar uma função ABAP dentro de uma CDS View. Né? Este campo vai ser calculado a partir da lógica de uma classe, de um método de uma classe. A gente colocou aqui, e aqui também teve este rank date, que a gente fez aqui, chama Table Function, uma outra funcionalidade que tem. E fizemos essa CDS View. Depois fizemos a CDS View mais do topo, que lê as outras, que tem a lógica ABAP, e essa aqui ela já tinha mais anotações direcionadas para a interface do usuário, para a tela do usuário aqui, né? Então tem essas anotações do botão de aprovar lá, daquele botão Start Workflow. Depois disso, então, que a gente cria as CDS Views, nós temos aqui os serviços. E aqui eu criei, então, os Business Services, 4 entidades, disponibilizei 4 entidades, 4 CDS Views, que viraram 4 entidades, e depois eu publiquei o serviço. Então, o que eu quero contar dessa história aqui para vocês? Para construir uma solução baseada em CDS Views, é necessário a gente mudar bastante a nossa mentalidade de construção, porque, veja lá, eu vou escrever para vocês aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Para vocês entenderem aqui. Vamos escrever aqui qual que era o requisito daquele aplicativo. Vamos lá, aplicativo. Vamos botar assim. Ó, aplicativo para listar treinamentos obrigatórios dos funcionários. Este era o requisito. Então, a orientação técnica, vamos lá. O que era orientação técnica? Então, selecionar dados. De onde que tinha que selecionar dados? Então, olha só. Os dados que tinham que ser selecionados. Era selecionar dados. Dados mestre de funcionário. Aí tinha que buscar
selecionar o cargo do funcionário. Aí você tem que selecionar os treinamentos daquele cargo. Não, não era isso, ainda tinha um plano de desenvolvimento. Então, selecionar os planos de desenvolvimento do cargo e selecionar os treinamentos daquele plano de desenvolvimento e depois selecionar os treinamentos concluídos pelo funcionário em cada plano de desenvolvimento. Ok, um monte de seleção. Um programador ABAP clássico, o cara que é DCC, então, aí o que vai acontecer? O ABAP do ECC vai imediatamente pensar em... O que você vai pensar imediatamente, pessoal? Você vai pensar imediatamente select for all entries, select join, loop, read table, append, né? Ah, é assim que eu vou fazer. Ok. É isso. Select for all entries, select join, loop, read table, append. Só que, trabalhando com CDS View, não dá para você fazer isso, cara. Não dá para você fazer read table na CDS View. Não dá para você fazer append na CDS View. Não dá para você fazer loop na CDS View. E aí eu pensei, mano, como é que a gente constrói este conjunto de seleções e bota tudo isso em uma CDS View, ou duas, né? No caso, a gente criou 4. Como é que a gente transforma tudo isso em CDS View? Então, para você ver como é que você tem que mudar de mentalidade para fazer uma solução utilizando o modelo de desenvolvimento ABAP Cloud, que é 100% baseado em CDS Views, você tem que mudar a forma que você pensa para poder construir as seleções. Então, como é que é a solução que a gente adotou? Então, no caso, né, o ABAP Cloud vai pensar em... Então, o que você tem que pensar, caso você queira construir em soluções ABAP Cloud? Você tem que decompor... Não, como é que é a palavra? Decompor não é... Isso, você tem que decompor as seleções em CDS cada vez menores. E depois ir juntando e agregando. Então, é assim. Então, essa é a mentalidade que você vai fazer. Já que você não pode fazer mais select for all entries, fazer select com read table, loop, read table e append, então o que você tem que fazer? Você tem que pegar duas tabelas e fazer duas seleções individuais. Aí você cria uma terceira CDS que você junta. Eu vou mostrar aqui, para vocês verem aqui a situação. Aqui a gente tem um exemplo prático de como é que você faria tudo isso. Aqui eu tenho uma CDS principal, que é que traz os dados do funcionário. Essa CDS View é responsável por esta tela principal aqui. Cadê? Então, essa CDS View é responsável por esta tela principal, que é a tela dos funcionários. E aí tem o cargo dele, tem os campos de pesquisa, e você avança aqui, e aí você tem as seleções. Então, depois de bastante bater a cabeça, a gente entendeu que o esquema de fazer seleções de várias tabelas diferentes e juntar tudo na CDS Views é que você tem que começar bem do basiquinho e ir empilhando, né? Tipo como se fosse montando uma pirâmide de CDS Views. Então, ninguém nunca falou isso, mas é um termo que eu estou criando aqui. Você tem que criar uma espécie de pirâmide de CDS Views, né? Que você vai empilhando elas na base várias e você vai colocando em cima agregações. Na prática, como é que seria isso aqui? Então, eu tenho essa aqui, que é de consumo,
que ela é com base nesta básica de interface, associado com essa, com essa, com essa, e associado com essa aqui. Então, a gente já juntou 5 em uma, para formar uma. Esta primeira aqui, que é de dados de funcionários, o que a gente teve que fazer? Então, eu fiz mais uma CDS de dados de funcionário, bem basiquinha, aqui é a tabela standard, né? A gente foi lá na tabela standard e colocamos, e na tabela standard, na CDS, a gente já vai colocando os filtros, então tem isso também, os filtros, né? Filtros fixos, você já vai colocando na CDS. Então, vou até colocar esse comentário aqui. Cadê? Aquela... Aqui. E coloca aqui, ó, filtros fixos, já vai colocando na CDS da base. Porque quando você reutilizar ela já está filtrada com o que você quer. Então, isso te dá um adianto também lá na frente. Porque senão o CDS View tem um negócio que ele traz dado duplicado mesmo, na cara dura. Não tem esse negócio, a chave duplicada. Não, ele traz a mesma linha 3, 4 vezes se você montar errado. Então, é uma loucura. Então, a gente montou uma CDS View bem básica de dados de funcionário. Aí fizemos uma outra bem básica com os dados da organização do funcionário. Aí fizemos essa aqui de level, que é do nível do funcionário, que essa de nível do funcionário, veja que ela já está juntando aqui o cadastro do funcionário com a descrição. Então, veja, como é que a gente teve que empilhar? Eu tive que criar uma CDS com os dados do funcionário, criar uma CDS de níveis, então duas, né? Criei uma CDS de funcionário, criei uma CDS de níveis, aí eu criei uma terceira CDS de nível do funcionário. Entendeu? Como é que você começa a montar as coisas? Então, criei uma CDS do funcionário, criei uma de nível, criei uma terceira de nível do funcionário. Ok, nível do funcionário. Aí juntei a do nível do funcionário, aqui tem a ver com data, né? E aqui tudo com dados do funcionário também. Aí criei uma terceira aqui. De novo, com mais dados do funcionário, com a de nível de novo. Então, eu fui empilhando, né, a pirâmide. Então, veja que é a questão da pirâmide que eu estou fazendo aqui. Um monte de CDS base, aí eu vou fazendo outras que vai juntando. Aí eu faço outra que junta, faço outra que junta, faço outra que junta. Aqui tem. Então, juntamos todas essas aqui do funcionário para criar essa aqui. E essa ainda serviu para compor esta aqui, que tem, então, toda essa, que já é uma agregação de outras, com as de requerimentos. Essa aqui de requerimentos, nossa, a gente bateu a cabeça aqui também, para poder fazer os requerimentos e as de treinamentos, né? Então, aqui, ó, uma de requerimento da pessoa. Então, a gente fez uma que era uma CDS de pessoas, aqui aquela de pessoas que eu tinha mostrado, com uma de requerimentos, com a descrição e com a qualificação, que aqui eram os cursos, né? A qualificação e os cursos. Então, veja, e aí eu fiz uma CDS de cursos, né? Então, que é a qualifications aqui. E ela, por sua vez também, ó, já está toda, toda aninhada com outras, né? Então, eu juntei aqui, porque eu tive que fazer uma CDS de nível de funcionários, uma CDS de qualificações, para poder fazer uma CDS de qualificação por nível. Então, perceba aí a pirâmide de novo acontecendo. Essa foi de qualificações, essa foi de requerimentos. Requerimentos eram os planos. Então, veja que eu fiz de novo a CDS de pessoas, uma CDS de requerimentos, e aí eu fiz uma CDS de requerimentos da pessoa. Então, é assim que você vai montando, empilhando a CDS. Você faz uma individual de um elemento, você faz uma outra individual de outro elemento, e aí você junta as duas, né? Vai ser duas na base e uma em cima, né? Aí você vai ter 3 na base, 2 em cima e mais uma em cima, formando uma pirâmide de dados. E aí, neste final das contas, então, assim a gente conseguiu formar uma, né? Uma com base em 5, a gente formou uma CDS com base em 5,
E essas 5 já são também agregações de outra, de outra, de outra, de outra. Então, é assim que você agora modela CDS Views no SAP, no ABAP Cloud. Você não tem mais o conceito, né, no ABAP Cloud, você não vai mais fazer select, select for all entry, select join, loop, read table, append. Isso aqui, ó, que é o que a gente mais usa no dia a dia do SAP GUI, esquece. Com CDS Views, acabou. Você vai decompor seleções CDS cada vez menores, depois ir juntando, agregando. Filtro fixo já vai na base, montando CDS Views, um esquema, né? Montando um esquema de CDS Views como uma pirâmide. O que é uma pirâmide? O que é uma CDS View como esquema de pirâmide? Vamos lá. CDS View, o que é esquema de pirâmide? As mais genéricas na base, as mais específicas no topo. As mais específicas vão ser junção de 2 ou mais genéricas. Então é isso. Se for resumir tudo aqui, para você dominar CDS Views, você vai ser um mestre da associação. Vamos lá, estou inventando estou cunhando aqui, né? Ó, para você dominar CDS Views, você precisa ser agora um mestre das associações. O que é isso? Para poder substituir aquelas habilidades que a gente tinha de loop, read table, append, for all entries, agora não, é associação, 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 associação. Você vai pendurar trocentas associações uma dentro da outra. E não tem problema não, porque se você for ver aqui, ó, olha, e sales order, olha essa CDS View aqui, standard. Sales order. Sales order. Olha quantas CDS Views são utilizadas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Utilizaram 10 CDS Views para poder fazer uma completona. Então, é assim que você vai trabalhar com CDS Views agora. Você vai fazer um monte de seleçõezinhas individuais e você vai juntando elas, juntando. Aí você vai fazer tipo uma espécie de um cubo de dados, né, que fica ali agregado. Você consegue agregar tudo junto, todas as informações que você precisa em um único objeto. Beleza, pessoal? Então, isso já por si só já resume todo o evento, né? Porque aí eles vão falar de um monte de melhoria, de ABAP Cloud, ABAP Cloud, sempre nesta direção aqui. Então, você que nem sabe ainda o que era ABAP Cloud, aqui já é uma visão de alto nível. E aí, ao longo do dia, eles foram falando mais sobre as melhorias que tiveram nisso aqui. E essas lives individuais, eu vou fazer react individual deles quando os vídeos estiverem disponíveis, igual no do de 2023. Ó, se você for ver aqui no YouTube, por exemplo, no YouTube eles têm aqui as palestras do ABAP Conf 2023. Aqui elas já estão cortadas, né? Elas já estão cortadas aqui, ó, ABAP Conf 2023, ABAP Conf 2023. Aí eles fizeram os cortes certinhos das lives. E aí, quando eles disponibilizarem as lives, aí eu vou fazer react individual de cada uma das lives. A mesma coisa eu vou fazer para o Wi-Fi Vicom, a mesma coisa eu vou fazer para o Recap também. Resumo das lives individuais. Beleza, pessoal? Então, assim a gente está encerrando o nosso Woodstock do mercado SAP, os maiores eventos da gringa do mercado SAP. Então, confira aí no nosso canal do YouTube, acesse lá a parte de vídeos, acesse a parte de lives, para você conferir um react dos 4 eventos. SAP Sapphire, Recap, Wi-Fi Vicom, ABAP
conf, né? O Wi-Fi foi com, o ABAP foi ABAP conf. Vai entender, né? Não quiseram fazer diferente ali, senão ia ficar ABAP com, ia ficar demais, muito igual, né? Pessoal, gostei muito de estar fazendo esse evento com vocês essa semana. Bacana demais de trazer as novidades, né? Muitas coisas estão mudando. Nós somos programadores ABAP aí há 10, 15 anos, estamos sentindo cada vez mais a mudança. E quem chega primeiro bebe água limpa, né, pessoal? Então ainda há bastante oportunidade, mas não deixem a última hora, porque existem já novos programadores que estão entrando no mercado, né? Hoje eu recebi aqui uma grande notícia que eu quero compartilhar com vocês. Mais um aluno do nosso método Programador SAP 100%, vou mostrar aqui a tela. Mais um aluno do nosso método aqui foi contratado como ABAP Júnior, 4 meses depois de entrar no nosso curso. Vai conseguir trabalhar com ABAP Júnior, trabalho híbrido. Então, conquistou o seu primeiro emprego de programador ABAP no mercado SAP, né? Então, isso não tem preço, né? Muita gente falando, não tem vaga para Júnior. Não, tá aqui uma pessoa que conseguiu uma vaga de Júnior, né? Se não tivesse vaga de Júnior, a pessoa não teria conseguido aí, né? Vai voltar para o Brasil para poder trabalhar lá, híbrido. Muito legal, estou muito feliz. Vou entrevistar o Pedro nas próximas semanas, ele vai contar para nós como é que foi essa trajetória dele do zero até conseguir o primeiro emprego de programador ABAP. Muito legal, né, pessoal? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, manda esse link lá para o seu colega ABAP que quer se atualizar, manda lá nos seus grupos de ABAP, que você sabe que tem programadores que querem se atualizar, e semana que vem tem mais. Toda quinta-feira tem tem vídeo no nosso canal. Toda quinta-feira tem live no nosso canal às 8 horas. Obrigado a todos pela presença, tenham todos uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.